saúdo a todos com a paz do Senhor. Deus abençoa e dê um bom dia de salvação em nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Jeremias capítulo 18, acerca do vaso do oleiro. Quando Deus falou para Jeremias descer a casa do oleiro e observar como que era fabricada a casa, era fabricado lá dentro daquele lugar o vaso. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta e desce a casa do oleiro, e lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um rei, para arrancar e para derrubar e destruir, se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. No momento que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar, plantar, e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que tinha dito e não farei. Graças a Deus. Glória a Deus. Então essa mensagem, quando Deus falou para Jeremias entrar e descer na casa do oleiro, era para ele entender como que Deus molda o homem. Quando Deus falou para Jeremias, é lá dentro da casa do oleiro que eu vou falar com você, você vai entender. Deus estava falando como que Deus, ele molda o homem nas mãos dele. Porque nessa história, nessa mensagem, o oleiro é o próprio Deus. O vaso é o próprio homem, é o próprio ser humano, a qual está na mão de Deus, a qual Deus molda. Só que, infelizmente, existem os vasos de honra, existem os vasos de desonra. Infelizmente, tem pessoas que não estão na mão de Deus, tem pessoas que estão desonrando a Deus na sua conduta, na sua vã maneira de viver pela terra. Só que Deus falou para Jeremias: desce a casa do oleiro. Você talvez, meu amigo, não esteja vivendo na vontade de Deus. Talvez seja necessário você descer a casa do oleiro e ser moldado pelo próprio Deus, ser moldado pelas próprias mãos de Deus. A Bíblia diz que as obras da carne, elas são opostas, são inimizade contra Deus, elas são morte. Em Gálatas capítulo 5, a Bíblia diz que os que andam na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, ele precisa ser moldado, precisa descer a casa do oleiro, precisa ser moldado. Só que nesse processo, Jeremias viu o vaso sendo quebrado, ele viu o vaso sendo despedaçado em caco, porque o oleiro, para poder fazer um vaso novo, novinho, ele precisa transformar em caco, ele precisa voltar ele para o fogo, ele precisa amassar com as mãos novamente, para poder formar um novo vaso, que vai ser para honra e não para desonra. Veja bem, meu amigo, o vaso de desonra, ele não tem serventia para Deus, mas na mão do diabo, ele honra o diabo muito bem. Agora o vaso de honra,
Ele honra a Deus em todo lugar que ele passa, não é só com a sua boca, não é só com as suas palavras, mas em toda a sua conduta de viver, em todo o seu caminhar. Esse é o vaso de honra, esse é o homem que é o vaso de honra para Deus. Então Jeremias, ele disse que ele está aqui agora contemplando como que é feito esse vaso. Aí Deus fala para ele: não poderei eu fazer de vocês como fez este oleiro, ó casa de Israel? Deus não poderia fazer com o homem do mesmo jeito que ele fez com aquele vaso, não? Deus falou, Deus perguntou para Jeremias: eu não posso transformar vocês em vasos de honra, não. Igual esse oleiro pegou esse caco, esse pedaço de barro que não servia para nada e transformou em vaso de honra. Será que você não pode ser transformado dessa vida que você vive hoje, não? Como eu relatei e testemunhei aqui, o Senhor, Ele me libertou. Talvez o seu estado seja menos pior ou seja mais pior, mas a Bíblia diz que nada para Deus é impossível. Você vai ver que na palavra de Deus, Jesus ressuscita o morto. Lázaro foi ressuscitado com 4 dias de morto, fedendo, jaz em estado de decomposição. Jesus ressuscitou. O homem vive morto quando ele está no pecado. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deixa eu te explicar, meu amigo. Todo homem que permanece no pecado, ele está morto espiritualmente. Nós vamos ler em Apocalipse capítulo 3, uma igreja, para você ver, que dizia estar viva, mas Deus falou que estava morto. Uma igreja que dizia ser rica, mas era pobre. Está assim hoje. Igrejas ricas em dinheiro, mas quando se fala espiritualmente, são pobres. Igrejas vivas porque tem sinais vitais, pessoas vivas porque está andando. Mas o que tem de morto vivo nessa terra, meu amigo, é algo assustador. O que tem de gente morto vivo, igual zumbi, sobre a face da terra, meu amigo, é assustador. A Bíblia vai falar em Apocalipse 3, tem nome de que está vivo, mas morto está. Ou seja, tem sinais vitais, está caminhando, está vivendo, está trabalhando. Só que, meu amigo, está morto diante de Deus, espiritualmente, porque o pecado ele traz morte. Foi justamente o que aconteceu no Jardim do Éden, lá em Gênesis. Quando Eva incentivou Adão a comer o fruto proibido, qual que foi a primeira morte que entrou lá dentro daquele jardim? Você sabe? Qual que foi a primeira morte que entrou no mundo? A morte espiritual. Porque Deus falou: a partir do dia que vocês comerem desse fruto proibido, é certo que morrereis. A serpente falou: não é bem assim, vocês só vão conhecer o bem e o mal. Ou seja, chamou Deus de mentiroso. Aconteceu que Adão e Eva comeram o fruto que não era para comer. O pecado não estava no fruto, o pecado estava na desobediência. Quando Deus fala para fazer, você faz. Quando Deus fala para não fazer, você não faz. Ou seja, o pecado entrou através da desobediência. Ou seja, o pecado é a desobediência. O pecado é você fazer coisas opostas ao que Deus ensinou. Porque como a Bíblia diz, sejam sóbrios, o homem anda desapercebido na embriaguez, ele está oposto. Ou seja, ele está caminhando na morte. Ele tem nome de vivo, tem sinais vitais, só que está morto. Mas vamos ver também Romanos 7. A Bíblia fala sobre também nós estamos mortos para o pecado e vivos para Cristo. A Bíblia diz que nós temos que estar sepultados para o pecado, mortos para o pecado, para que assim nós estejamos vivos diante de Deus. Então o que tem de pessoas que estão mortas e está achando que está vivendo, está achando que está se alegrando, meu amigo, é assustador. Sabe quando que vão descobrir que estão mortos? Quando descer a sepultura e a alma descolar do corpo e ver qual vai ser o destino. O destino da alma de uma pessoa que morre sem Cristo, sem obediência a Cristo, é o inferno.
Segundo a Bíblia diz, é céu ou inferno. O céu é dado a todos aqueles que forem fiéis até o fim, mas o inferno é dado a todos aqueles que, mesmo conhecendo a verdade, praticaram o outro caminho, o engano, a mentira. Mesmo conhecendo a justiça de Deus, permaneceram na injustiça. Mesmo conhecendo o que era certo e agradável a Deus, escolheram fazer o que era desagradável a Deus. Então é para esses que é o inferno. Você pode não ouvir a palavra de onde você está, você pode escolher não ouvir, mas uma coisa certa é, o conhecimento que você tem hoje é o suficiente para que você não seja mais inocente diante de Deus. Então o que Deus ele quer? Que você se arrependa, que você se conserte enquanto está no caminho. Enquanto você está no caminho, meu amigo, reconcilia-te com Deus. Enquanto você está nessa vida, reconcilia-se com o Senhor, antes que tarde seja para a tua alma, onde não haverá mais obras, porque a Bíblia fala em Salmos que na sepultura não há mais obras. A palavra de Deus fala que os mortos não têm participação com essa vida. Se na sepultura não há mais obras, então pode fazer missa de sétimo dia, não vai resolver nada. Pode clamar socorro, pedir perdão, não vai resolver nada. Na sepultura não há mais obras. Deus ele dá uma oportunidade para quem está vivo. O ser humano vive 40, 50, 80 anos, ele vive. E essa é a oportunidade que ele tem. E que por sinal é uma oportunidade muito longa que Deus deixou. Só que infelizmente nem todos abraçam essa oportunidade para poder se apegar com Cristo e caminhar com Cristo. Então o que Deus falou para Jeremias, quando ele falou dessa casa do oleiro, era para mostrar para ele como que Deus faz para consertar o homem que está no erro. Era para mostrar o quão doloroso é o processo do vaso na mão de Deus, do homem na mão de Deus, é doloroso. O homem ele passa por um processo dolorido quando ele vem a conversão. Quando vem a conversão, meu amigo, é doloroso. Porque é doloroso deixar a cachaça, deixar a droga, deixar o erro, é doloroso. É um processo que dói na carne. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus, meu amigo, ele se alegra, porque a carne ela é oposta contra o Espírito, os dois andam em inimizade. É por isso que então, meu amigo, Jesus ele diz em Apocalipse, bem-aventurados são aqueles que leem, os que ouvem as palavras da profecia deste livro, pois o tempo do Senhor está próximo. Ou seja, muito mais do que felizes que ouvem essa palavra. Sabe por quê? Que é mais do que felizes que ouvem essa palavra. Sodoma e Gomorra não teve esse privilégio de ouvir essa palavra. Foi queimada com fogo. O fogo desceu do céu, consumiu aquela cidade. Ela virou uma cidade deserta. Até hoje não nasce uma folha sequer. Até hoje. Para que você saiba que a palavra de Deus se cumpre e o que Deus fala acontece. Eles não ouviram a palavra. Jesus falou: ai de ti, Corazim e Betsaida, ai de ti, se em Sodoma e Gomorra tivesse sido pregado essas palavras, eles teriam se arrependido. Mas eles não tiveram o privilégio de Jesus pregar para eles como nós tivemos o privilégio. Porque se hoje eu prego essa palavra que está na minha mão, quem pregou ela primeiro foi Jesus. Elas apenas foram gravadas num livro para eu poder ter o conhecimento e nunca me apartar desse conhecimento. Porque a partir do momento que o homem se aparta desse conhecimento, ele se afastou de Deus. A partir do momento que o homem é conhecedor da verdade, mas prefere o erro, ele se afastou de Deus. E é por isso que a Bíblia diz: há caminhos que aos olhos humanos parece ser direito, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Será que você compreende? Jeremias diz: enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas na terra. O coração do homem é enganoso. Porque segundo a aparência você trilha um caminho e parece estar maravilhoso, parece estar certo. Só que você vai se enganar quando chegar lá no fim desse caminho, pois vai descobrir que é tarde demais e que perdeu a maior oportunidade da vida.
Então nós vemos que o processo do vaso ser moldado é doloroso, meu amigo. É difícil. Vem a dor, porque a carne ela sente as dores, a abstinência, o nervosismo, a ansiedade, a insônia. É doloroso o processo do vaso. Você imagina, Deus falou para Jeremias que ele faz igualzinho ele faz com o vaso é quebrado, é amassado. Imagina o ser humano dessa forma na mão de Deus. Deus quebra, Deus amassa, não vai doer. Essa mensagem reflete o que Deus ele quer fazer com você nesse dia de hoje, nesta manhã, nesta oportunidade. Ele quer moldar você, quer transformar você em vaso de honra, para que você deixe de ser vaso de desonra, para que você seja habitação do Deus vivente. Deus ele quer fazer de você a casa dele, a morada dele. Porque a Bíblia vai falar em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então eu não estou aqui para te dar um endereço, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele quer habitar dentro de você. Então não adianta eu abrir igreja e falar que é a casa de Deus, porque a Bíblia diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco aceita ser servido pelas mãos dos homens. Por que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas? Porque nós somos o templo. 1 Coríntios 3, 19. 1 Coríntios 3, 19 está escrito da seguinte forma. Veja só, você vai descobrir nessa manhã o que é o templo, o que é a casa de Deus. Por que Jesus ele nos transformou no templo de Deus? Você vai ver que lá em Jerusalém estavam vendendo coisas na porta do templo, estavam vendendo coisas dentro do templo, estavam vendendo os animais do sacrifício, os sacerdotes comprando, o povo vendendo. Jesus ele falou: não farás da casa do meu pai um covil de ladrões e salteadores. E é o que muitos têm feito. Eles estavam fazendo um comércio. Jesus colocou um fim no comércio como? Hoje o templo de Jerusalém, vocês estão vendo, esse Deus mandou construir, não foi? Pois bem, derruba esse templo e em 3 dias eu construirei um novo. Ele falava do templo do seu corpo. Quando Jesus falou: destrói esse templo de Jerusalém, você tem que entender, era o único templo que Deus tinha dado ordem para fazer. A sinagoga dos fariseus, Deus não mandou fazer. Os outros templos que existiam, Deus não mandou fazer. Mas o de Jerusalém foi porque Davi quis construir e Deus permitiu Salomão edificar um templo em nome de Davi para Deus. Só que Deus falou: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7. Capítulo de número 7. Veja só, no versículo de número 46, 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me construireis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura minha mão não criou todas essas coisas? Olha só para você ver o quanto a palavra de Deus nos mostra a verdade. Então, meu amigo, você tem que ser o templo de Deus. Se você não for o templo de Deus, você não vai encontrar Deus em outro lugar. Se Deus não habitar dentro de você, não é no endereço fixo que você vai encontrar Deus. A Bíblia diz que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo Deus está em todos os lugares. E Ele não poderia estar num lugar só, num lugar fixo, num endereço fixo. Ele não poderia estar só em tal lugar, porque senão, meu amigo, essa palavra ela não teria valia nenhuma. Porque a Bíblia diz que Deus já habitou em templos feitos por mãos humanas. E Ele vai mais além ainda dizendo: que casa me construireis? Que casa que vocês vão me construir? Por que vocês vão me construir casa? Ou melhor dizendo, por quê? Sendo que Jesus, Ele diz que o templo dele é o templo do nosso corpo. 1 Coríntios 3,19. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? E que se alguém destruir o templo de Deus,
Deus o destruirá, porque é o templo de Deus que sois vós é santo. Então isso tudo aqui tem a ver com o que Deus mostrou para Jeremias na casa do oleiro. Porque na casa do oleiro, Deus estava mostrando para Jeremias como que o vaso deixa de ser um vaso de desonra e passa a ser um vaso de honra. Ou seja, como que você passa a ser a morada de Deus? É quando você é moldado por Deus e agora você vive no centro da vontade do próprio Deus, do Criador dos céus e da terra, que não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Então Deus falou: vocês são o templo de Deus. Não saber vocês que aquele que destruir o templo de Deus também vai ser destruído? Os evangélicos hoje destroem o templo de Deus. Como? A casa de Deus é lá. Só que a Bíblia diz que a casa de Deus é aqui. A Bíblia diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. É assim que os evangélicos destroem o templo de Deus. Outra forma de destruir o templo de Deus, meu amigo, é você usar o corpo para desonrar Deus. O corpo que foi feito para ser santo, você usa ele para profanar. A boca que era para estar louvando a Deus, está dando louvor para o diabo, falando de motel, falando de cachaça, falando de disso e daquilo. Assim que está destruindo o templo de Deus. O ouvido que a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Está ouvindo o que não convém, está ouvindo o que não presta, está ouvindo forró, é funk. E o que se toca, o que se fala nessas músicas? Estão pregando o que? Prostituição. Estão pregando o que? Ganância. Estão falando de dinheiro. Estão falando de algo que não é Deus. Não estão honrando a Deus, sendo que a Bíblia diz: todo ser que respira, louve a Deus, louve ao Senhor. Meu amigo, não se engane, a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não pode ser trocada por um costume, pelo que você acredita que é certo. Acredite, se você olhar a Bíblia, se você examinar o que Jesus ensinou, acredite, você vai ser liberto. Você vai entender que Jesus não mandou ninguém seguir religião. Eu estou falando se você ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai entender que Jesus não inaugurou nenhuma religião. Agora, se eu tenho que seguir uma religião, eis a pergunta: eu tenho que seguir uma religião. A pergunta é a seguinte: qual religião que eu tenho que seguir então? É a de Jesus, não é verdade? Tá bom. Se eu tenho que seguir uma religião, eu tenho que seguir a que é certa, é a religião de Jesus. Agora, se eu olhar na Bíblia, qual que é a religião de Jesus? Qual que é? Se as religiões, segundo a Bíblia, vai dizer em Tiago 1,26, a verdadeira religião, pura e imaculada, para com Deus o Pai é esta: visitar o órfão, a viúva, em suas tribulações e guardar-se da corrupção deste mundo. Então Jesus não tem nenhuma religião, meu amigo. Não tem. Você pode acreditar que é católica, que é evangélica, aí é você, aí é o seu conhecimento. Mas o que Jesus veio fazer na terra ao certo então? Salvar o que se havia perdido. Mas como que ele salva o que se havia perdido? Pela palavra de Deus. Lá no livro de Jeremias, Deus fala: porventura não é o suficiente para vocês, ó ovelhas, o bom pasto que vosso Pai vos deu. Sabe qual que é o pasto? É a palavra é o alimento. As ovelhas alimentam do pasto, o pasto, como que eu posso dizer? O capim. Mas as ovelhas de Cristo, o alimento delas é a palavra. Porventura para vocês não é o suficiente comer desse bom pasto, desse pasto aqui. Jesus não é o suficiente para você não, como pastor. Porque Jesus falou: eu sou o bom pastor. O verdadeiro pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Mas hoje o que nós vemos? Pessoas com títulos de pastor, mas é só título, porque não apacenta. Mas ele faz é afastar a ovelha de Cristo. Ele faz é explorar a ovelha de Cristo.
Porque a ovelha de Cristo, ela não tem que sustentar o pastor, é o pastor que tem que sustentar as suas ovelhas, porque Jesus falou, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, e Jesus fez isso, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Jesus, ele dividiu o que ele tinha, na verdade o que ele não tinha, ele multiplicou os pães, ele curou os enfermos, foi tudo de graça, foi tudo sem arrecadar nada, foi tudo de graça, curou, libertou, salvou, sem cobrar nem R$1. Hoje não, hoje você vê campanha pra cá, é campanha pra lá, é fogueira santa, é etc, arrecadação daqui e dali, e não está dividindo com as ovelhas, porque se dividisse com as ovelhas, cada uma teria uma casa própria. Porque se o pastor tem casa na praia, se o pastor tem chácara, tem avião, a ovelha no mínimo ela tinha que ter o que comer e beber todo dia, tinha que ter um carro, uma casa, igual o pastor também. Mas por que não tem? Porque eles não dividem. Porque eles só arrecadam para si mesmos. Como Deus fala no livro dos profetas, lá em Jeremias, na verdade são cães gulosos que nunca se fartam. Nunca se fartam. Só faz arrecadação. Num tempo de frio como esse, a igreja era para estar o quê? Fazendo o que Jesus mandou. Estava com fome, me deixe comer. Estava com sede, me deixe beber. O próprio governo faz isso, a igreja não faz isso. Estava estrangeiro, não me hospedaste. Os próprios filhos das trevas que adoram o diabo, que estão lá consultando os Exu, faz isso, a igreja não faz. Sabe por quê? Porque Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Isso é verdade. Só que Jesus falou, vós sois a luz deste mundo e o sal dessa terra. E se a luz for colocada debaixo do alqueire, debaixo da cama, ela não serve para nada. E é o que a igreja está fazendo. A igreja está escondendo, ocultando a luz. Escondido. No frio desse, você vai procurar os cristãos, você não vai achar. Tudo debaixo da coberta. Tudo lá, acomodado. Tudo bem bom. Mas no dia da política, você vai achar uma meia dúzia, você vai achar centenas em cima de um trio elétrico, distribuindo santinho de campanha política. Vai falar de Jesus, fala da palavra de Deus de graça, ninguém quer, porque o homem, infelizmente, só faz aquilo que lhe convém, só faz por interesse, só faz se receber em troca. E a política paga, e os crentes vão lá e trabalham para o diabo, mas não quer o salário que Jesus dá. O salário que Jesus dá é a vida eterna, é a salvação. Isso, infelizmente, a igreja não quer. A igreja quer dinheiro. Usa a Bíblia para poder extorquir o povo, pede dinheiro daqui, dinheiro dali, nunca se farta. Eu queria saber onde que está essa fogueira santa na Bíblia, porque isso daí na Bíblia, segundo o que nós vamos ver, não existe. Segundo o que nós vamos ver na Bíblia, que é o que usam para defender essa campanha da fogueira santa, Abraão ofereceu como oferta Isaac. Isaac não era dinheiro, Isaac era o filho dele. Só que Deus não recebeu, não. Deus, ele providenciou o cordeiro perfeito. Deus só quis testar a fé de Abraão. Mas Deus podia ter pedido ouro, a prata de Abraão, podia ter pedido as propriedades que ele tinha, os animais, mas não. Deus pediu mais precioso que dinheiro, mais precioso que ouro, mais precioso que qualquer pedra preciosa. Ele pediu o filho único dele. Olha só para você ver que mistério é essa palavra. Abraão teve coragem de oferecer o seu filho único, seu filho da primogenitura, da sua velhice. Deus ofereceu o filho unigênito dele também. O homem teve coragem de apresentar o seu filho unigênito da sua velhice. E Deus apresentou o seu filho unigênito para Abraão. Aquele cordeiro que apareceu atrás de Abraão, que Deus falou: Abraão, eu providenciei o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito imolado. Aquele cordeiro que apareceu para Abraão era o próprio Jesus, meu amigo. Aquele cordeiro que apareceu para Abraão era a representação de Jesus, o cordeiro perfeito, o cordeiro imolado, apareceu.
Deus, quem sabe, pensou: o homem teve coragem de me dar o seu filho único, como que eu vou negar o meu filho também? Então Deus deu o seu filho unigênito, Jesus. E aquele cordeiro que Abraão viu atrás dele, o sacrifício, era a representação de Jesus. Para você ver como que Deus faz. Aí eu te pergunto, o que isso tem a ver com a fogueira santa, onde você dá tudo que você tem, carro, dinheiro, casa? Isso daí não é o mais precioso que você tem, não, meu amigo. O mais precioso que Deus pediu para Abraão foi seu filho. Segundo a Bíblia, uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que prata, mais do que o carro, mais do que a casa, mais do que o salário, mais do que tudo que você possui. A alma é mais valiosa. Se você reunir toda a riqueza deste mundo, se você reunir todos os países e todas as riquezas deste mundo em um só lugar, a alma vale mais. Então o sacrifício de Abraão, a representação é da alma. Sabe o que Deus quer de você? Você pode ter a melhor coisa desse mundo, que esse mundo oferece. Sabe qual que é a coisa mais preciosa para Deus? É a sua alma. Foi o que eu entreguei para Deus. Eu fiz um pacto com Deus, com Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou dos mortos. Eu fiz um pacto com Cristo. Eu entreguei tudo que eu tinha. Não era minha bicicleta que eu tinha, não. Não era a casa que eu morava de aluguel, não. De favor, não. Eu entreguei meu corpo, minha alma e meu espírito. E Deus recebeu. Então, meu amigo, sai fora disso. Sai fora desse engano, de toda campanha que pede dinheiro. Tudo isso é ganância. Tudo isso é enganação. O que faz você ser bendito na terra é obedecer a palavra de Deus. Ninguém compra Deus dando nada, não. Ninguém compra bênção no céu dando nada, não. Ninguém alcança o milagre de Deus, o livramento, dando nada para Deus, não. A única coisa que Deus quer de você é a tua alma. Porque o dinheiro, a casa, o carro vai ficar. Jesus falou que não trouxemos nada para essa terra. E não vamos levar nada dessa terra também. Não vamos levar nada daqui. Então o que Deus quer levar dessa terra é a tua alma. Por isso apresenta a tua alma para Deus e coloca a tua alma nas mãos do Senhor, Ele tudo fará. Você não precisa ficar pegando envelope para Deus dar o livramento, para quebrar a maldição, para desfazer as obras do mal, não. Jesus é o suficiente para você, não. Jesus, Ele é mais do que o suficiente. Foi Jesus que veio para desfazer as obras do mal. Foi Jesus que veio para desfazer as obras do maligno. Será que você está compreendendo isso? Será que essas igrejas não conseguem ler a Bíblia, não? Ou lê e finge que não entende. Ou lê e ignora o que está escrito. Meu amigo, o que está sendo pregado nessa manhã para você, é para você refletir mais na sua vida. Para você tomar uma direção e entender de uma vez por todas que Deus ele está mais perto do que você imagina. Deus ele está mais perto do que você imagina. Porque nos tempos antigos carregavam uma arca da aliança, que era a presença de Deus naquela arca. Onde a arca estava, Deus estava. Ela ficava debaixo de uma tenda. Todos que queriam buscar a presença de Deus iam até a arca. Não é assim mais, meu amigo. A Bíblia diz que se tornaria maldito todos que fizessem réplica desta arca. Sabe por quê?
A presença de Deus hoje, ela anda com o homem quando ele recebe o Espírito Santo de Deus. A presença de Deus, ela está conosco quando nós abrimos a porta de nosso coração para que o Espírito Santo de Deus venha entrar e fazer morada. Obrigado. Então é assim que Deus habita dentro de nós. É pela palavra de Deus, é pela própria palavra do Senhor que Deus habita dentro do homem. Então, meu amigo, entenda uma coisa: você tem que ser o templo de Deus, a casa de Deus. Para você ser a casa de Deus, você tem que ser um vaso de honra, você tem que ser moldado pelas mãos de Cristo. Você precisa ser moldado pelas mãos de Cristo para que você possa ter Deus verdadeiramente na sua vida. Para que Deus esteja verdadeiramente na nossa vida, nós temos que caminhar conforme a palavra de Cristo. A Bíblia diz: todos quanto o receberam foram feitos filhos de Deus. Todos quanto receberam o Espírito de Deus foram feitos filhos de Deus. Foram feitos filhos. Porque filho é quem recebe o Espírito Santo. Porque Jesus falou para Nicodemos, Jesus falou: necessário é nascer da água do Espírito, necessário é nascer de novo. Para receber o Espírito Santo, necessário é nascer de novo, necessário é nascer da palavra e da água do batismo. A palavra é a água e nascer do Espírito é do batismo. Mas para isso o homem tem que estar arrependido. E foi o que Pedro pregou: arrependei-vos e sede batizados para que possam receber o dom gratuito de Deus. Para receber o dom gratuito de Deus, meu amigo, você precisa estar arrependido. O dom gratuito de Deus é salvação. O dom de Deus gratuito, é da de graça, se manifestou através de Cristo, é a salvação. Não há bem mais precioso que esse. Mateus capítulo de número 6, Jesus ele prega sobre uma riqueza maior do que o carro, uma riqueza maior do que a casa, uma riqueza maior do que tudo isso que nós podemos alcançar nessa terra. É a riqueza do céu. E ele diz em Mateus 6,33: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, Deus acrescenta as demais coisas se nós buscamos o céu. Se nós praticamos a justiça de Deus, Deus acrescenta as demais coisas. Dentro das casas, igual nos tempos de água. Já visitei lá uma vez, de bênção. Paz de Deus.
Grato pelas palavras do Senhor, Deus. Senti Deus na vida. Deus é possível. Fala mesmo, Cristo mesmo. Mateus 6,33. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. Não estejam inquietos pelo que o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Isso aqui é para as igrejas da prosperidade, que não sabe falar de outra coisa a não ser dinheiro, que não sabe fazer campanha se não envolver dinheiro no meio, que não sabe falar de fé se não tiver dinheiro no meio. Isso aqui é para os gananciosos, é para os cães gulosos, que nunca se fartam. Jesus falou, buscar o reino de Deus, as demais coisas Deus acrescenta, tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu nunca vi na Bíblia Sagrada os apóstolos enriquecendo, porque estavam buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Eu nunca vi na Bíblia Sagrada Jesus acumulando riqueza na terra, sendo que ele estava buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Eu nunca vi. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito. É gozo e paz no Espírito. E no versículo 19, Mateus 6,19, Jesus ele prega começando dizendo: não ajunteis tesouros na terra. Será que é difícil entender isso? Não ajunteis tesouros na terra. E hoje usem os tesouros da terra para atrair o povo. Hoje usam as promessas que Deus não fez, promessas de prosperidade para atrair o povo, atrair uma multidão. Porque uma multidão se tornou gananciosa, só pensa nas coisas de baixo. E aí Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consome, aonde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Para acumular no céu, meu amigo, tem que abrir mão da ganância. Para acumular salvação, riqueza celestial, tem que abrir mão, meu amigo, dessa ganância. Tem que abrir mão dessa ambição. Veja que Abraão entrou no céu, e a Bíblia diz que ele era um mendigo. Abraão entrou no céu sem nenhum real. Abraão só tinha cães para lamber suas feridas. Abraão só tinha chagas, só tinha ferida no corpo e cães para lamber sua ferida. A Bíblia fala do outro homem lá que só era citado como um homem rico. Mas Abraão, Deus fez questão de mencionar, Abraão não, Lázaro o mendigo, Lázaro. Deus fez questão de citar o nome de Lázaro. Deus fez questão de falar que Lázaro, ele subiu ao ser de Abraão.
E o rico, ele desceu ao Hades, ele desceu ao tormento. E eu não compreendo. Eu olho hoje, eu vejo bispos, eu vejo apóstolos andando de carro importado, acumulando grandes tesouros na terra. E eu vejo Jesus pregando para um jovem rico que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Eu não entendo isso. Eu não entendo como que conseguem distorcer tudo e como conseguem levar tudo para o lado materialista. Eu não entendo. Sendo que a Bíblia diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior, não. Tanto é que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, Ele habita dentro de nós. Tanto é que Lázaro, o mendigo, ou seja, cheio de feridas, sem aparência exterior, foi salvo. E ele não estava daquela forma, não era porque não dava o dízimo, não. Lázaro não estava daquela forma, não é porque ele estava amaldiçoado por não dar o dízimo e o devorador entrou na casa dele, não. Lázaro estava daquela forma porque ele buscou primeiro o reino de Deus. Mas o rico nem sequer dava das migalhas que caíram da sua mesa para Lázaro. Lázaro, se queria comer das migalhas que caíram da mesa daquele homem, tinha que ser nas escondidas. Aí chegou os dois na eternidade. Chegou lá o rico, pedindo misericórdia. Fala, pai Abraão, via Lázaro para falar com os meus irmãos que estão na terra. Para eles não vir para essa mesma situação. Tem 5 irmãos. Deus falou, filho, aliás, Abraão falou, filho, na terra teve as melhores roupas, na terra teve os melhores cavalos, as melhores carruagens, na terra você teve tudo bom e do melhor. Lázaro não. Lázaro, ele só foi humilhado. Lázaro, ele sofreu. Lázaro, ele não teve nada da terra, mas agora Lázaro estava no seio de Abraão. Por quê? Buscou em primeiro lugar o reino de Deus. Essa palavra não é figurativa, não é parábola, não. Se um camelo não passa no fundo da agulha, o rico também não entra. Porque Jesus falou, é mais fácil, é muito mais fácil. Olha o tamanho de um camelo, olha o tamanho do buraco de uma agulha. É mais fácil que o camelo, ele passa no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ou seja, Deus faz o camelo entrar no fundo da agulha. Para Deus é possível, Ele faz. Mas o rico não entra no reino do céu. Sabe por quê? Porque Paulo fala, ele escreve numa das cartas dizendo, aqueles que querem ser ricos caem em laços nocivos que submergem a alma à perdição e à ruína. Porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. O dinheiro, ele traz ganância para o coração do homem, faz ele se tornar ganancioso. O homem, ele vive a vida inteira andando a pé, mas na hora que ele compra um carro, ele já anda achando que é o tal, já anda olhando por cima, já anda menosprezando, já anda esquecendo da situação que ele passou. Para você ver que o dinheiro corrompe o homem mesmo. Mas Lázaro não se corrompeu, porque Lázaro não quis saber de dinheiro. Jesus também não quis saber de dinheiro. Jesus, ele se desprendeu da sua glória. Jesus, sendo rico, ele se fez pobre. Jesus, sendo Senhor, ele se fez salvo. A jumenta que Jesus andou e entrou em Jerusalém, ela foi pega e emprestada. Jesus só andava com a roupa do corpo. Ele abriu mão de toda a riqueza para dar exemplo. E se tem um exemplo que nós temos que seguir, não é de Abraão, que era rico, não era de Salomão, que era rico, mas é o exemplo de Jesus, porque nós não fomos comprados pelo sangue de Abraão, nós não fomos comprados pelo sangue de Moisés, não fomos comprados por outro sangue, a não ser o sangue de Jesus. E Jesus falou, sejam os meus imitadores, sejam santos como o vosso Pai é santo, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Senhor. Nós temos que imitar a Cristo. Ah, mas Salomão foi rico, eu tenho que ser rico também. Ah, mas Abraão, ele foi rico. E Jesus? Você segue Abraão ou você segue Jesus? Abraão não vai me salvar, eu sigo Jesus. Salomão não vai me salvar. Por isso que eu sigo Jesus. Jesus fez o mais pobre, o mais indigno de todos os homens, de todos.
sendo dono do céu e da terra, do ouro e da prata, ele não usurpou ser rico, não tomou para si a glória desse mundo. Abriu mão da glória desse mundo, abriu. Isso ele deixou como exemplo, para nós seguir o exemplo dele, para não ser ganancioso, para não ser ambicioso, para não ser avarento, porque a avareza é o amor e o apego aos bens materiais. E Paulo ele diz, a avareza é o mesmo que a idolatria. A avareza, ela é idolatria aos bens materiais, ao dinheiro, à riqueza, à prosperidade. É por isso que você vê hoje um monte de evangélico doente em campanhas de prosperidade, doente em dar para receber em dobro, dando dízimo para poder receber em troca. Sempre dando para receber em troca, fazendo barganha, negociação com Deus, coisa que Deus nunca fez com o homem através da aliança de Cristo, porque através da aliança de Cristo nós temos um modelo de fé e um único exemplo a ser seguido. Segue Jesus. Nessa praça tem um monte de pessoas que Deus todavia escolheu, porque Deus escolheu os pobres deste mundo, escolher as coisas vãs, os mais fracos, os desprezíveis, porque Deus não escolhe grandão, Deus não escolhe presidente, Deus não escolhe empresário, Deus escolhe o que não é. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo e as desprezíveis. Deus escolheu você, meu amigo, que está nessa praça. Jesus escolheu você para salvação de almas. Porque através da tua boca, Ele quer que outras pessoas ouçam a palavra da verdade. Deus escolheu você, homem, que vive há 30 anos nessa praça, que vive há anos e anos nessa praça, na mesma situação. Deus escolheu você para fazer diferença nessa terra. Igual João fez a diferença, igual Pedro fez a diferença, igual Mateus, igual Paulo, igual os demais servos. Você foi escolhido para ser vaso de honra. Você não foi escolhido para ser vaso de desonra, não. Você foi escolhido para ser um vaso de honra nas mãos de Deus. Por isso você é chamado nesta manhã para descer a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro para Deus te moldar, para você se tornar um vaso de honra para Deus, para você dar honra para o seu Criador que te criou. Desce a casa do oleiro, seja moldado pelas mãos do Senhor, seja moldado pelas mãos de Cristo. O convite é para você nesta manhã. Esse é o convite que eu vim fazer nesta manhã. Você se tornar o templo de Deus, a casa de Deus. Eu vim te convidar nesta manhã para você se arrepender dos seus pecados. Eu vim fazer 2 convites. O primeiro convite para você se tornar a casa de Deus, o templo, morada de Deus. O segundo convite é para você se arrepender de todos os seus pecados, de toda a iniquidade. Eu não preciso citar o nome do seu pecado, não. A nossa consciência, ela mostra o que é certo e o que é errado. A nossa consciência, ela fala o que está agradável a Deus e o que não está. Esse é o convite para você descer a casa do oleiro, para você se tornar um vaso de honra, a morada de Deus, e se arrepender. Se arrepende, deixa o orgulho, deixa o engano do coração, segue a palavra de Cristo. Pois o Senhor Jesus pagou um alto preço, não foi baratinho não, não foi coisas corruptíveis não. Ele deu a vida, ele enfrentou a dor, de morte, a dor de morte, passou 1 dia e meio, pendurado no madeiro, para trazer salvação ao homem. Eu sei, eu sou alcoólatra. Os mais drogados. Jesus é o Senhor. Mas Jesus é o Senhor. E Ele vai me libertar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Amém. Glória a Deus. Eu creio nisso. Creio que Ele vai libertar muitos. Contei meu testemunho breve aqui. Eu fui libertado também da droga, da cachaça. Eu sei. Existem situações piores, mas para
para Deus, meu amigo, não tem pior, não tem menor, não tem maior, não tem menor. Para Deus, tudo é a mesma coisa. Não tem dificuldade para Deus. Não existe isso. Deus, ele não pega as causas mais fáceis para resolver, não. Ele pega as coisas que é impossível para realizar. E é a sua causa que Jesus veio defender nesta manhã. Amém? Que Deus abençoe a todos. Desde já estou aqui para orar por todos. Em nome do Senhor Jesus. Vou estar seguindo a caminhada, pregando a palavra do Senhor em outros lugares, da mesma forma que foi pregado aqui, de graça, em nome de Jesus. Paz, meus irmãos, vamos seguir a caminhada, tá bom? Deus abençoe a todos. Vou procurar um lugar nessa Goiânia aqui para pregar. E é isso aí, meus irmãos. Hoje foi tremendo aqui. Os irmãos, porque tá do outro lado, né? Os irmãos estão do outro lado. Não dá para ter uma noção do que acontece. Mas não sei se os irmãos viu aí. Parou um senhor, ficou ouvindo aqui por um bom tempo, pregador. Só que ele é pregador de tempo, né? Que eu entendi, mas veio cá, me deu atenção, ele me deu uma oferta. Irmãos, eu quero testemunhar para os irmãos. Eu vim para cá, para essa praça, com o carro quase entrando na reserva. Eu não tinha condição de abastecer. Falei, Senhor, eu vou pela fé. Se eu chegar lá e alguém me ofertar, eu vou para outro lugar. Eu vou abastecer o carro. Meu homem me ofertou, eu vou fazer isso, eu vou abastecer o carro, eu não sei para onde eu vou procurar um lugar aqui ainda, vou lá pro centro, pregar a palavra do Senhor. E outra coisa maravilhosa, meus irmãos, vocês viram aí no vídeo aí, parou um casalzinho de idosos, eles são da congregação cristã, e a senhorinha ali, de uma forma tão simples, tão humilde, mas o jeito que ela falou comigo, meus irmãos, tocou na minha alma. Do jeito que ela falou comigo, meus irmãos, eu senti Deus na vida dela, eu senti a presença de Deus. Chorei, mas chorei de alegria na alma. E eu senti força da parte do Senhor. Vocês veem, meus irmãos, vocês veem o que a senhorinha falou. Uma senhorinha idosa, vocês viram a situação dela? Deve ter os seus 80 anos. Leu a Bíblia 43 vezes, meus irmãos. Vocês sabem o que é isso? 43 vezes ela leu a Bíblia dela. Na hora que ela falou isso, eu enchi o olho de lágrimas. Porque isso só me dá força para continuar lendo a Bíblia, meus irmãos. Tem gente que fala, não adianta ficar lendo a Bíblia toda de capa a capa, não. Não adianta, meus irmãos. Eu aprendi muito assim. Claro que cada um tem o seu particular. Eu tô na 10ª vez que eu tô lendo a Bíblia. Ela já leu 43 vezes. Isso me deu mais incentivo. Então quero compartilhar isso aí com os irmãos. E estejam sempre orando aí pela minha vida. Eu tô aqui hoje porque o Senhor proporcionou essa oportunidade. Eu deixei trabalho, deixei tudo, tá bom? Trabalho em casa, para os irmãos que não sabem. Trabalho em casa. Se eu não trabalhar, eu não ganho. E se eu trabalhar, eu ganho, etc. E eu deixei de trabalhar hoje para pregar o Evangelho. Quero ficar aí um bom tempo aí na rua pregando, até acabar a bateria da caixa, porque essa caixa não aguenta muito. Hoje eu até economizei a bateria dela aí, tirei o fundo musical, para ver se aguenta mais um pouco, tá bom? Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus e nosso galardão no Senhor.